E aí, pessoal, tudo bem? Professora Carol aqui na área. E vamos começar mais uma aula. E hoje o tema é Geologia do Brasil, os nossos recursos minerais. Vamos lá! Então, Geologia do Brasil, temos aqui o nosso mapa, né, das estruturas geológicas. Reparem que nós temos três cores, um tom de verdinho azulado, que são as bacias sedimentares. Temos o marrom, que são os terrenos dos escudos cristalinos ricos em jazidas minerais, e os escudos cristalinos dos terrenos arqueanos que não são ricos em jazidas minerais, tá? Beleza, gente. O que eu quero que vocês notem, olhando as cores? Que nós temos 36% do nosso território de escudos cristalinos, 56% de bacias sedimentares e apenas 8% de terrenos vulcânicos. Belezura? Então, as bacias sedimentares bombam no Brasil, são a grande maioria. Ótimo. Carol, me explica um pouquinho o que é cada coisa. Deixa eu só ajeitar a franja, porque, nossa, gente, ficou muito, né, de um lado só. Vamos lá. Bom, vamos começar pelas bacias sedimentares, que é a maioria aí do território brasileiro. Nessas regiões, o terreno se formou na era paleozoica e existem jazidas carboníferas, tão ricas em carbono. Esses terrenos formados, então, na era mesozoica, existem as jazidas petrolíferas, tá? Em áreas da Cenozoica, ocorre um intenso processo de sedimentação que vai corresponder às planícies. Então, são regiões que nós temos aí uma grande quantidade de petróleo, tá? Temos um pouco de carvão mineral aqui no Brasil, que a gente vai conversar sobre isso, mas é pouco, tá? Escudos cristalinos. Então, ali, cristais, lembra que a gente falou na aula de rochas? Então, escudos cristalinos têm a ver com rochas magmáticas. Existem diversos tipos de rocha, com destaque para o granito, que eu falei para vocês. Em terrenos formados no éon proterozoico, são encontradas as metamórficas, onde se formam os minerais como o ferro e o manganês. Então, eu tenho tanto as magmáticas quanto as metamórficas nos escudos cristalinos. E por último, os terrenos vulcânicos, que são apenas 8%, né? Tais terrenos foram submetidos a derrames vulcânicos, as lavas deram origem a rochas, como o basalto e o diabáceo. O primeiro é responsável pela formação dos solos mais férteis do Brasil, tá? Então, o basalto, ele vai acontecer em várias regiões, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, que é a terra roxa, que vem da quantidade aí de ferro por causa do basalto. Tudo bem, gente? Belezura? Próximo. Antes de chegar aqui, eu vou no outro. Calma. Calma, calma. Então, a gente vai falar, amores, das jazidas minerais no Brasil. Então, a gente precisa lembrar de Minas Gerais. A gente precisa lembrar do Pará, que eu já falei para vocês. E a gente também precisa lembrar do maciço do Urucum, no Mato Grosso do Sul. E vamos conversar um pouquinho sobre elas. Vamos lá. Aqui no Pará, vocês têm o mapa, que é uma reserva gigantesca, que é a Serra de Carajás, tá? Então, a província mineral dos Carajás, no Pará. A exploração começou na década de 70. É uma área intensamente aí explorada. Vocês podem ver aqui uma imagem de satélite mostrando. Além do minério de ferro, o manganês também está em grande quantidade no norte do Brasil e no Pará. Aqui, gente, o principal comprador do nosso minério de ferro é a China, a gente não pode esquecer. E o que eu tenho no mapa do Brasil? Eu tenho o estado de Minas Gerais em vermelho. Por quê? É a região que nós temos o quadrilátero ferrífero, uma grande quantidade aí de minério de ferro, antigamente ouro, né? Então é uma região que o próprio nome já diz Minas Gerais, desde a época aí da mineração, então a gente está falando do século XVIII, um bom tempo atrás. E para onde vai esse minério de ferro? Principalmente para a China, amores. Então, quase 90% das exportações da mineração brasileira são o minério de ferro, e o Brasil vende muito para a China.
e nós vendemos o minério de ferro para vários outros países, mas a China bomba, tá? Então, grande parte dessa produção que vem de Minas Gerais, na região conhecida como quadrilátero ferrífero e do Pará e no Mato Grosso do Sul, os estados que também têm essas reservas, tá? Por que que vende-se muito minério de ferro? Porque ele é matéria-prima para produzir o aço, e o aço é muito importante hoje para qualquer tipo aí de grandes construções. Belezura! Temos aqui mais um exemplo, né? Agora é a bauxita. Então, a bauxita é usada na produção de alumínio. O Brasil tem uma das maiores reservas mundiais de bauxita. Bom, quando fala em minérios, nós temos grandes reservas de muitos minérios, tá, gente? Então, os estados de Minas, Pará, são de novo os grandes responsáveis pela produção de bauxita. Existem cerca de 2.500 minas legalizadas no Brasil, que é um dos países com maior potencial mineral do planeta, junto dos Estados Unidos, que tem também muitas minas, da Rússia, muitas, China, Canadá e Austrália. Outros minerais encontrados no Brasil são o nióbio, muito importante, o cobre, pequena quantidade, o ouro, que já teve muito mais, mas a gente, né, tem bem menos do que tinha há 300 anos atrás, o estanho, o níquel e o zinco, porém com uma menor participação na economia, pessoal. Aulinha rápida, tá? Síntese do que a gente estava falando aí da parte de mineração no Brasil. Espero que vocês tenham gostado. Bora fazer os exercícios. Bons estudos!